É isso aí, então, senhoras e senhores. Estamos nesta noite de 30 de agosto de 2023. O mês está acabando. O mês está acabando. Estamos aí no nosso estudo do livro dos médiums, com uma dupla de terráqueos estudiosos da doutrina espírita, senhoras e senhores. E temos um alien neste grupo. Um alien que é beato, senhoras e senhores. Em breve, Jorginho Alien estará lançando o seu livro diário, Suas Peregrinações ao Túmulo de Chico Xavier, senhoras e senhores. Em breve, em todas as livrarias, vocês poderão adquirir. É isso aí, vamos lá. Voltemos então ao nosso capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Estamos no item 119. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, quando fora do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. Além disso, pelos mesmos motivos que já explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. É esse fenômeno designado de bicorporeidade, que aqui tem o desdobramento, é o significado, né? Que deu origem às histórias dos homens duplos, ou seja, indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Citemos dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Alfonso de Ligório foi canonizado antes do tempo prescrito por ter se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no momento que pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia para o suplício. Peraí. Na sua edição está Espanha? Estava na Espanha. Não, aqui é Itália. Calma aí, deixa eu ver o outro aqui. 119. Na Espanha. E vamos ver o terceiro. Espanha. Os três meus estão na Espanha. Rapaz, mas não é possível que o cara tenha errado tanto. Espanha estava pregando na Itália. No original em francês está Espanha. Nossa senhora, como é que a da FEB erra o país, cara? Rapaz, isso aqui tá muito esquisito mesmo. Porque errar o país é complicado. Espanha. O meu aqui tá Itália. Joga fora esse negócio da FEB, hein, Jorginho, né? Das outras três traduções que eu tenho aqui, um diz Itália, que é o da FEB, o outro é igual ao do Babu, que é Espanha, e o outro é da Luz Espírita, que também está Itália. Caramba, e o do Allan Kardec que você usa? Então, da tradução aqui, que é o da Edicel, que é o do Herculano Pires, está Espanha também. Está Espanha. O original em francês está Espanha, então o certo é Espanha. Depois... Dois colocar Itália, três colocar Espanha, que coisa maluca. Não, é que aqui, ó, eu vou explicar para vocês, tem a nota de rodapé, ó. Santo Antônio de Pádua, baseado nos biógrafos de Antônio, que é o santo mais popular da Igreja Romana, devemos assinalar que há aqui uma troca de lugares. De fato, estava pregando em Pádua, Itália, e desdobramento foi a Lisboa, Portugal, para livrar seu pai de uma sentença de morte por uma acusação falsa.
Esse é considerado um dos seus milagres, nota da editora, ou seja, Kardec deu uma comida de bola lá atrás, segundo. Deixa eu ver no outro. Então, eclesiasticamente, é Pádua na Itália. É na Itália. Kardec deu aquela cochilada. Porque se o original francês está em Espanha, Kardec deu uma cochilada. Provavelmente. E para mim, Pádua é na Itália mesmo ou é na Espanha? Aí é que a coisa está confusa, porque para mim esse Na nome... Itália. Pádua é na Itália. E ele foi para Portugal desdobrado. Vamos lá. Santo Antônio de Pádua estava na Itália, para o Jorginho não ficar confuso. E no momento que pregava, seu pai estava em Lisboa, Portugal. É isso, né? O certo, então, é Lisboa. Isso. E ia para Não, o Lisboa serviço. está certo. O Lisboa está certo. O problema é que Pádua... Aqui dizia, Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No assassinato. É isso aí, Então, mas é isso aí. nesse momento, Santo Antônio aparece em Lisboa, demonstra a inocência de seu pai e faz com que ele seja conhecido o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que, nesse momento, Santo Antônio não havia saído de Pádua, da Itália. Santo Alfonso, né? Alfonso. Tendo sido evocado sobre o fato, deu-nos a seguinte resposta. Chamado santo lá, pessoal. Continua para senador. Eu posso continuar aqui. Poderias dar-nos a explicação desse fenômeno? Sim, quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo seguido de uma porção do seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que deseja saber. Agora, peraí, Claudinho. Aqui, a explicação do Alfonso aqui está meio esquisita. A pergunta que foi feita pelo Kardec foi o seguinte: poderia explicar-nos esse fenômeno, que é o fenômeno da bilocação, e baseando-se no exemplo de Santo Antônio. Agora, tá, na primeira entrada, ele fala assim, perfeitamente, claro que eu posso. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente. Aqui ele está falando o seguinte, que uma pessoa que digamos assim, é só virtudes, isso é possível. É isso que ele fala. Quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe veio o sono, aí é que está o problema. Santo Antônio não estava indo dormir, ele estava dando uma aula, ele estava pregando. Então, mas aqui eu acho que ele está dando como um exemplo. Ele não está citando especificamente o caso que aconteceu com ele. Ele está dando mais ou menos um parâmetro aqui do que acontece. Pelo que eu entendi, é isso. Outra coisa que eu também fiquei confusa aqui na coisa aqui, gente, é o seguinte. Ele está explicando que isso é muito mais fácil quando alguém é virtuoso. Outra coisa também, Jorge, outra coisa também. Quando ele estava pregando,
Ele não continuou pregando e apareceu em outro lugar. Não, calma aí, vocês estão confundindo. Quem está falando é o Afonso, não é o Pablo. O Afonso não estava pregando. Ele está explicando aqui que o que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, ele não continuou pregando quando ele se transportou lá para Portugal. Ele ficou em estado de sonolência. É isso que tá, beleza. O que a gente tem que ver é que o Pádua estava pregando. Santo Afonso, a gente não sabe qual é o estado dele. Então, a gente não sabe se ele estava pregando e não dormir mesmo, porque ele foi invocado Santo Afonso. Aí ele fala assim, o homem, quando está completamente liberto da matéria por sua virtude, quando eleva sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, o que ele quer dizer? Que é aquela pessoa já que não é, quer dizer, tão assim, virtuosa no sentido, mas é aquela pessoa que já é desapregada das coisas da matéria. Tá bom, mas aqui tem que ser virtuoso. Olha só, por suas virtudes. Não está falando de uma pessoa que tem o dom. Não, mas é moralmente, uma virtude é uma pessoa moralmente elevada, é isso que está falando. Se é uma pessoa Sim. moralmente elevada, despregada dessas coisas terrenas, assim, que vive na Terra, mas não dá um valor excessivo às coisas da Terra, ao corpo, né? Ele pode aparecer em dois lugares. Eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar aí, que eu falei assim, ele pode estar dando o exemplo dele, não vamos confundir com Pádua. Pádua estava pregando. Seu espírito ou sua alma, como quisesse chamar, abandona o corpo acompanhando de uma parte de seu perispírito e deixa a matéria. É que depois a gente tem que ver como que ocorreu esse milagre dele, né? Quem presenciou, como que foi o do Pádua, a gente sabe muito bem. O do Afonsinho a gente não sabe ainda. Mas eu acredito que o Claudinho explicou corretamente. Quando o Santo Antônio aqui, ele saiu do corpo, que ele ficou meio parado, não é isso que você quer dizer, o Cláudio? Sim, o que é relatado é que o Santo Antônio de Pádua, quando ele se transportou lá para Portugal, ele ficou em estado de como se estivesse dormindo mesmo. Ele não continuou pregando e ao mesmo tempo foi em Portugal. Esse é o relato dele. O que o tal do Afonso está relatando aqui é um exemplo do que pode ter acontecido com ele. Então aqui é em relação ao Afonso mesmo, não ao Pádua. Não, aqui, que eu entendi, ele está explicando o que pode ter acontecido com o Santo Antônio de Pádua. Então, tá. Por isso que ele fala aqui, eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito. É o que dá a entender que aconteceu com Santo Antônio de Pádua. Então ele se transportou até Portugal e o corpo dele ficou em estado semi-adormecido ali. Tá bom. Eu estou caçando aqui como que foi essa coisa do Afonsito aí. Calma aí. Do Afonso não, do Santo Antônio de Pádua. Não, do Afonso, que o Kardec chamou o Afonsito para explicar as coisas. É Afonso de Ligório. Isso, o Afonsito. Calma aí, deixa eu ver como que aconteceu isso aí. Olha, daí fazer um negócio mais rápido aqui, fizeram um textão aqui, calma aí. O que Kardec coloca aqui é que o Santo Afonso foi canonizado só porque ele apareceu em dois lugares. Aqui fala assim, aqui não, achei uma parte,
Por ter visto Afonso, aqui, ó, né? O codificador refere-se à canonização antes do tempo prescrito, porque, por ter sido visto Afonso durante sua vida terrena em 2 lugares diversos, ao mesmo tempo em sua cela de sacerdote e assistindo ao Papa em processo de desencarnação no Vaticano, o que passou por milagre. Ou seja, ele estava na celinha dele lá de sacerdote e assistindo o Papa no momento da desencarnação deste. Então, é o seguinte, então ele estava nesse estado de quase sono, fazendo meditação, em prece, aí sim, mas o Antônio de Pádua realmente estava pregando. E aí, Claudinho, você viu alguma coisa interessante aí? Não dá, teria que dar uma lida ali, vai perder muito tempo. Beleza, continua aí então. Vamos lá, segundo ponto. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. Por isso que ele fala de uma coisa elevada muito moralmente. Aí, qualquer um pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, mas ficar tangível só aqueles mais elevados, né? É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? A alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade. Estará sempre mais ou menos em êxtase. Kardec chama atenção aí pelo um linguajar impróprio. Tem uma nota aqui. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em muitos espelhos. Então, aí o que ele quis dizer foi isso. A pessoa normalmente dorme, né? Acaba caindo num estado assim, meio não é sonambulo, mas um estado de latência no corpo, né? Mas mesmo que não seja tão assim evidente, o corpo não está num estado normal. A pessoa pode estar operando em baixa frequência. Sim. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, o que aconteceria se fosse subitamente despertado? Isso não aconteceria porque, se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo, antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Isso. A notinha aqui. Explicação inteiramente idêntica nos foi dada muitas vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da presença dupla, mas não oferece a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Ele fala um pouco, né? Fala que um espírito mais moralmente elevado consegue se tornar tangível, mas não explica como. E aqui tem outra coisa bem legal que ele responde, né? Que o espírito, estando em outro lugar, pressente o pensamento do outro. Então, como que o espírito, estando em outro lugar, ele consegue sentir a intenção desse espírito? A alma é uma coisa muito doida, que a gente não sabe como que é ainda, né? E realmente o Santo Afonso só explicou como a coisa aconteceu. Ele não deu uma explicação, assim, de ectoplasma, porque eu acho que ele não sabia como explicar e ele só respondeu a pergunta. Vamos lá, 120. Tácito refere um fato análogo. Claudinho, você quer explicar para os nossos 114 seguidores geniais aí quem é Tácito? Tácito é um historiador da Roma Antiga. Beleza. Babu,
Queria ter um filho desse. Olha que coisa maravilhosa. Nascido em 54 e desencarnado em 1920. 1920 não, 120. 1920 ele viveu pra caramba, hein? Pra caramba! Ele viveu a transformação do mundo, cara. Abraão. Vamos lá, gente. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Cara, mas que Deus? Não fala que Deus aqui. O denúncio... Morada sagrada dos deuses. Os romanos eram politeístas. Pensei que fosse um templo só. Tá no plural também, tá falando deuses. Aqui está o morada do Deus. Para consultá-lo, aí que está, ele manteve a concordância, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo nele entrado, estava atento ao que ia dizer o oráculo. Quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu 2 transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide, e veio a certificar-se de que, no momento em que esse lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou que tivesse sido sobrenatural a visão, e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Extraído de Histórias, livro 4, e os capítulos aqui são 81 e 82. Tradução de Bournouf. Isso. Aqui só fala que ele foi visto, que ele avistou a alma, o espírito desse sacerdote, né? Mas que não teve uma condensação ali, não teve uma tangibilidade, né? E isso não se reporta, pelo menos isso aqui. Aqui eu também ia colocar isso, Babu, que ele viu o vulto, quer dizer, ele podia estar em espírito visível, mas não materializado, né? Perispírito, Jorginho. A gente nunca vê o espírito quando encarnado, só vê o perispírito. Aguarde. Porque aqui dá a entender que só ele que viu. Porque estava tudo fechado o templo, né? Ele falou ele estava sozinho. Tomou um santo daime que nem o Jorginho aí, mano. Provavelmente. Sou idiota? Vamos lá. Pois vós. 121. A pessoa que aparece simultaneamente em 2 lugares diferentes possui, portanto, 2 corpos, mas dos 2 corpos, apenas um é real, o outro é apenas uma aparência. Podemos dizer que o primeiro possui vida orgânica e que o segundo possui a vida da alma, sentido figurado, tá, pessoal? Ao despertar, os 2 corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece ser possível, pelo menos não temos nenhum exemplo disso, e a razão parece demonstrar que durante a separação, os 2 corpos desfrutem simultaneamente e no mesmo grau a vidas ativas e inteligentes. Além do que acabamos de dizer, resulta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente permanecesse fora dele. A aproximação da morte atrai sempre o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Disso resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não é orgânico e que não é formado de carne e osso. Ele desapareceria no momento em que quisesse matar. Tem uma notinha aí, Babu.
Vou aqui, veja a Revista Espírita, janeiro de 59, O Doente de Bayonne, fevereiro de 59, Os Agênicos, Meu Amigo Herman, maio de 59, Horácio entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859, A Alma Errante, janeiro de 1960, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, março de 60, Estudos sobre os Espíritos de Pessoa Viva, O Dr. V e a Senhorita I, de abril de 60, O Fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860, História de Maria Agreta, de 1861, Uma Aparição Providencial. Aqui Kardec relata todos os casos de Revista Espírita até aquele ano, porque o Livro dos Médiuns é de 61, né? Uhum. Agora, o que eu achei interessante aqui foi realmente a boa explicação do Cláudio. Quer dizer, ele fala o seguinte: o corpo material, quando o espírito está desdobrado ou em tangibilidade fora, o corpo fica realmente sem a ação, sem uma ação dinâmica. Ele fica realmente lento ou parado como estático mesmo. Porque não tem sentido, porque quem dá animação ao corpo físico é o espírito. É o espírito. Se ele saiu do corpo e está em outro lugar, o corpo ele é só um objeto, uma máquina, não tem pensamento próprio. Igual quando dormimos, né? O espírito não está no corpo, tá? O corpo ele só repousando. Só para complementar aqui do item anterior, tem uma notinha de rodapé do Herculano que eu não tinha visto. Ah, como você não viu, senador? Ele fala assim, ó, isso aqui interessa pro Jorge, hein? Olha lá. Este episódio histórico adquire maior importância quando sabemos que os egípcios se dedicavam a práticas de desdobramento ou projeção do eu, servindo-se até mesmo de drogas alucinógenas em seus templos. Experiências atuais confirmam esses fatos. Jorginho confirma esse fato. Ele tinha um chazinho famoso lá também. Só que o Jorginho, o máximo que conseguiu foi uma dor de barriga, né, mano? É que eu não sou moralmente desmaterializado, não tenho virtudes. Vai, senador. 122. Passemos a tratar do segundo fenômeno, o da transfiguração, que consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. Calma aí, você viu que até agora estavam falando da bicorporeidade, agora vamos falar da transfiguração. Transfiguração. Eis a respeito um caso cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido entre os anos de 1858 e 1859, nas cercanias de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos gozava de estranha faculdade de se transfigurar, ou seja, de tornar em dados momentos todas as aparências de algumas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava estar na presença da pessoa, tamanha a semelhança dos traços do rosto, do olhar, da tonalidade da voz e até mesmo das expressões usuais da linguagem. Só um adendo, meu, e aí tem gente que fala que Kardec não conseguiu ver tudo. Mano, olha o que Kardec conseguiu fazer, meu. Isso aqui nem é mais citado em qualquer livro. Não é mesmo, porque você pensa bem, que mediunidade é essa menina, hein? Olha que loucura. Esse fenômeno repetiu-se centenas de vezes sem qualquer interferência da vontade da jovem. Muitas vezes tornou a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes, reproduzindo-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico local que muitas vezes presenciara esses estranhos fenômenos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça e de muitas outras testemunhas oculares, bastante honradas e dignas de fé.
Teve ele a ideia de pesar a jovem no seu estado normal, e durante a transfiguração, quando ela tomava a aparência do irmão que morrera aos 20 anos, e era muito maior e mais forte do que ela. Pois bem, verificou-se que na transfiguração o peso da moça era quase o dobro. A experiência foi conclusiva, sendo impossível atribuir a aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que sempre foi chamado de milagre, mas que chamamos simplesmente de fenômeno. Olha que beleza, mano. Ou seja, ela não tinha como dobrar o tamanho do peso dela de forma numa forma de ilusão, quer dizer, se ela pudesse tá fazendo alguma ilusão ali, o peso dela seria o mesmo, não tinha como. Seria o mesmo. E que mediunidade, hein? Puxa vida. 123. Calma aí, Jorginho, calma aí, só deixa eu ver. Podemos quebrar em dois aí, ó. Seria o primeiro, o segundo, eu leio o terceiro, porque é grande. Como é que é, Babu? Fala aí. Leia o primeiro e o segundo parágrafo. Ah, tá legal. Beleza. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria dos perispíritos nos veio esclarecer. Está admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade e, consequentemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado passível se torna das mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se esse se dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá que lhe é... Não, peraí. Vou voltar aqui. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação dos de perispíritos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Ou seja, né, aqui é uma mediunidade de ectoplasmia. A diferença é que o médium não oferece o ectoplasma para que ele se materialize de maneira externa, mas ele permite que o perispírito do outro espírito transmita naquele envolvimento corporal, ectoplásmico em volta do corpo do médium, a mesma aparência. Só que ele não fica materializado, ele só fica, digamos, visível na expressão que ele tinha, né? Não é uma ilusão, mas é uma aparição. Ele só não é tangível ali.
Tem o restinho de texto aí, não tem? Isso. Quanto à diferença de peso, ela pode ser explicada pela maneira dos dois corpos inertes. O peso do real do corpo não variou, porque a quantidade de matéria não aumentou. Ele sofreu a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou diminuir seu peso relativo, como já explicamos anteriormente nas questões número 78 e seguintes. É provável que, se a transfiguração acontecer com um adulto e ele se tornar o aspecto de uma criança, seu peso diminua proporcionalmente. Como isso se dá, a gente não sabe. Aí é uma hipótese, porque, digamos assim, a questão do espírito aparecer como uma criança ou não, não é uma questão de peso perispiritual, é simplesmente uma condensação do fluido do médium, né? Não, Jorge, mas como que vai diminuir? Porque você tem um corpo ali, o corpo pesa 100 quilos. Aparece, faz se envolver ali essa transfiguração, né, e aparece uma criança. Vai diminuir o peso. Mas como que vai diminuir um peso de um corpo material que pesa 100 quilos já? Aumentar, até a gente consegue imaginar. Agora, diminuir também, como que isso se dá? Não sabemos. Não tem muita lógica, porque tudo bem que uma pessoa mais franzina, como se toda moça aqui, ela se transfigura em alguém mais corpulento, mais alto, pesar mais é até lógico. Agora, uma pessoa grande que se transfigura numa criança e diminui o peso, realmente é um negócio complicado de entender. Vamos lá, 124. Só tem uma coisa só, Jorginho, que na sua tradução aí, eu senti falta de uma palavra. O segundo parágrafo seu está admitido em princípio? Seu segundo parágrafo é isso? Não, está admitido que o espírito pode dar Isso. ao seu perispírito todas as aparências. Isso, aí tem o restante aqui, ó. Pela modificação na disposição molecular, pode lhe dar visibilidade, tangibilidade e, consequentemente, opacidade. O tangibilidade tem no seu? O meu tem. Ah, tá. É que eu não ouvi, então, quando você disse. Foi mal. Vamos Agora, lá. aí que tá, porque a tangibilidade em relação à transfiguração, ela não tem. A não ser que ela se materializa em volta do corpo da pessoa. Então, se isso for realmente possível, mesmo que seja a aparência de um menino, vai somar o peso do menino mais o peso do médium. Se ele fosse... porque aí ele ficou tangível. Não é apenas uma aparição. Porque aí que está, digamos assim, o Claudinho é o médio de transfiguração. Ele pesa 80 quilos. Se fosse transfigurar num garoto de 3 anos, vai somar os 80 quilos, mas o peso do menino que apareceu, se ele for ficar tangível, porque ele está materializado. Não é isso que ele relata aqui. Exatamente. Mas então ele não fica tangível. Não, fica tangível, pode aparecer, porque é o perispírito. O espírito mistura seu perispírito com o do médio. É por isso que ocorre o ganho do peso. Até Kardec fala assim, é por isso que tem o ganho do peso. Da menina quase dobrou praticamente o peso, por causa dessa mistura de perispírito, tanto do médio como dele, do espírito. Aí porque ele ficou dá tangível. Isso, aí ele pode ficar tangível. E aí, quando ele fala do corpo, é provável que se a transfiguração aconteceu com um adulto e ele tomar o aspecto de uma criança, seu peso diminui. Ele deu isso como hipótese, não fechou. Isso não aconteceu, ele só deu uma hipótese do que pode ocorrer. Mas, Babu, eu entendi o seguinte, que na transfiguração, tanto pode acontecer a tangibilidade, ou seja, ele pode envolver o corpo do médium e ficar materializado. Mas também ele pode envolver o corpo do médium, através dos seus fluidos, e ele ficar com aparência, mas
Se você encostar a mão, você vai encostar a mão no rosto do médium. Ou seja, ele mostra a imagem dele no rosto do médium ou no corpo, mas ele não está tangível, é apenas uma imagem. E aí não tem por que pesar. É o que eu estou entendendo aqui, que pode acontecer tangibilidade, opacidade e a outra ali é visibilidade só. Então só ficou visível, mas não tangível. No da menina, ele ficou visível e tangível. Não, da menina ele não falou que ficou tangível. Aqui, ó, quer ver? Ó? Pois bem, verificou-se que no segundo estado, o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Né? Isso, mas não falou. Olha, ó, ela tomou diversas vezes a aparência de seu irmão que havia morrido alguns anos antes. Tomou não apenas seu semblante, mas também o seu porte e o volume do seu corpo. Ou seja, o corpo da menina desapareceu atrás desse nevoeiro, vamos dizer assim, né? E seu semblante, mas também seu porte e volume de corpo. Um médico do lugar testemunhou diversas vezes esses estranhos efeitos e, querendo se certificar de que não era joguete de ilusão, fez uma interessante experiência. Aí falou do peso, mas não falou que, tipo assim, que ele se materializou ali, ficou tangível, né? Ele não fala se ficou tangível. Mas deu a impressão, porque ele não ficou só visível. Porque a impressão que eu tive é que ele ficou tangível também, porque aparentou, ele tomou conta de todo o corpo dela como se fosse um outro corpo ali na frente. O corpo dela desapareceu, mas na visibilidade, pelo que eu entendi, não. Até na visibilidade, o corpo da pessoa desaparece atrás. Atrás, até que ele fala assim, ó, é como se estivesse num nevoeiro, mergulhado, porque o corpo passa. Até mesmo um espírito fazer visível no rosto de outra pessoa é através do perispírito. Então vai ter que esconder o rosto dessa outra pessoa. Tem razão. Aí para mim agora ficou confuso. Porque se fosse somar o corpo de um menino, mesmo no adulto, somaria os dois pesos. Não poderia diminuir de peso o médium. Então, mas aqui ele fala assim, é provável, portanto, que a transfiguração na forma de uma criança diminui o peso, quer dizer, é provável, isso foi uma hipótese. Então ele está criando uma hipótese, pode ser. Tanto que ele fala da menina que não teve uma transfiguração, a experiência foi inconclusiva, era impossível atribuir aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentamos explicar o fato de aquela aparência, não era uma coisa tangível, né? (124), vamos lá. Compreende-se que o corpo possa tomar uma outra aparência, maior ou até mesmo da mesma dimensão. Mas como poderá tornar uma menor dimensão a de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não ultrapassaria os limites do corpo aparente. Também não queremos dizer que o fato se produziu, apenas queremos mostrar, em referência à teoria do peso específico, que o peso aparente poderá diminuir. Quanto ao próprio fenômeno, não afirmamos nem sua possibilidade, nem sua impossibilidade. Ele está falando desse negócio da criança, da transfiguração do corpo adulto em criança. Mas se ocorresse e se não fosse possível dar uma solução satisfatória, isso não anularia. Não podemos nos esquecer de que estamos nos primórdios da ciência. E aquela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente se tornar invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade deduz muito naturalmente pelas explicações anteriores e pelas que foram dadas em relação ao fenômeno de transporte, nas questões 96 e seguinte.
Vou terminar, senador, porque essa aqui é muito pequenininha para o senhor ler. 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que outros. Mas como já explicamos na revista Espírito 59, em fevereiro, acreditamos ser inútil reproduzir aqui seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que se podem revestir momentaneamente da forma de uma pessoa viva, a ponto de causar ilusão. Aqui Kardec deixa, ó, tangível é uma coisa, agênere é outra. É que o agênere, aparentemente, não tem um médium fornecendo ali muito perto o ectoplasma. Mas o agênere, o espírito que vai se materializar para ficar tangível ou visível, deve tirar essa energia de algum médium próximo ou de algum lugar mais aparente. Porque para o espírito poder tangibilizar o seu perispírito para ficar visível, ele tem que ter um médium de efeito físico que lhe transmita esse produto, o ectoplasma, né? Mas agora, eu não concordo com esse palavreado ectoplasma, porque o que é esse ectoplasma? Quem criou esse nome foi o Richer, né? Porque o que quer dizer? Por isso quer dizer, alguns autores clássicos não eram espíritas, eles pegaram alguma coisa e estudaram. O que é o ectoplasma em si só? É o fluido do perispírito, que se torna, como Kardec coloca muitas vezes assim, se condensa. E ele fala assim, ó, não toma por assimilar, comparação, não vai assimilar. Então, o fluido ectoplasmático aí é o fluido condensado que Kardec fala o tempo todo. Sim. Então, ectoplasma dá a entender que é outra coisa, não precisa doar ectoplasma. Não doa-se ectoplasma, parece que você está falando de uma terceira coisa. Mas que esse nome foi dado em função do pessoal que fez as experiências para comprovar a doutrina. Mas a questão é que sempre eles colocaram o seguinte, que o médium deveria estar próximo do espírito. No agênere é algo diferente, ele aparentemente não tem nenhum médium perto e ele é um fantasma que você vê e fica tangível por algum tempo. Eu lembro de ter lido a respeito desse ectoplasma, que ele é o fluido que o perispírito utiliza para se tornar visível. Visível. Só que assim, eu tinha visto que o ectoplasma, ele não serve esse ectoplasma que se chama ectoplasma, que dá o nome de ectoplasma, é um fluido que ele tanto pode ser visível quanto invisível. Isso. Aí um figurão falou, não, ectoplasma só é visível. Não. Aí eu falei, não, mas isso foi até um estudo que nós tivemos lá no centro, que a pessoa afirmou para mim que o ectoplasma, ele só é visível. Eu falei, não, o ectoplasma, ele tanto pode ser visível como invisível. O ectoplasma é um fluido. É o que Kardec chama de quando condensa o perispírito, se faz mostrar através de condensação desse fluido perispírito. É a mesma coisa. Aí a pessoa foi como a gente estava num estudo lá, a pessoa foi perguntar para um figurão lá da casa, né? Aí o figurão lá da casa falou, não, o ectoplasma, ele só existe na forma visível. Eu não falei nada, porque na época não queria, né, causar polêmica. Você vê como que as pessoas realmente não têm
o preparo para dar instrução para as pessoas que estão chegando no centro. É por isso que eu falo, eu sou contra esse negócio de ectoplasma, porque dá a ideia de ser outra coisa, cara. E não é. É só apenas o fluido perispiritual ali misturado, que nem Kardec fala, assim, um rearranjo molecular que aparece condensado. E esse condensado é só para a gente tomar uma figura, assim, né? Não é para levar o pé para dentro. E aí, quando você fica falando esse negócio ectoplasmático, eu falo assim, mano, tá muito errado, porque dá a intenção que nem dá outra coisa, outro negócio. Não é. É que, na verdade, quando esse nome foi colocado, ele foi colocado pelos cientistas que estavam tentando provar aquilo que o espiritual, como doutrina se falava, e ficou real. Então, como o Charles Richer, o Gustave Gély, que fazia materializações com aquela médium Florence, né? E da Madame King, aquela outra lá, e eles colocavam esse nome porque era um plasma diferente, não era mas era um fluido que tinha que vir de um médium de efeito físico, né, para ele poder ficar, e ele só podia aparecer, e também depois ficou provado que não, ele só podia aparecer durante a noite, porque a luz do sol não facilitava a condensação, mas o Tony de Pádua ficou tangível durante o dia. Sim, porque senão Kardec fala assim, Kardec fala assim, tem algumas pessoas que acham que o espírito só aparece à noite, pode aparecer tanto à noite como de dia. Aí precisa ver, Richer, o Gély, eles não eram espíritos. Eles estudaram alguns fenômenos e usaram outro linguajar, que difere e dá uma ideia errada daquilo que Kardec coloca. Por isso que eu não gosto muito desses palavreados novos. E o que acontece quando se condensa e aparece esse fluido visível? É tanto o perispírito do médium como do espírito, não é só do médium. Não é só dos dois misturados. Do perispírito do espírito. É isso que eu ia falar, porque esses caras, esse Richer, ele não era espírita. Não é. Ele era um cientista, ele pesquisava. Então, obviamente, ele vai dar a denominação que ele achar melhor. Ele não vai importar as definições de Kardec, porque ele não era espírita. Ele nem vai falar o que é o fluido. Ele vai explicar o ectoplasma, segundo Kardec. É o fluido que nós temos. Paremos por aqui, continuamos semana que vem, porque a gente vai começar o laboratório do mundo invisível. Do mundo invisível. Eu acho legal a gente começar do começo na outra quarta-feira. Prometo, senador, redundância. O senhor que é o Pasquale nosso, por favor, dê uma nota E para ele agora. Dê uma nota E para ele. Lamentável, mas vamos compreender que ele é um alien, ele não conhece bem a língua dos terráqueos.